Boa noite a todos. Queremos agradecer mais uma vez a presença de todos. Estamos com a visita essa noite, né? Poliana, obrigado pela sua presença aqui conosco. Sinta-se à vontade, nosso meio. Todos os irmãos também que nos visitam, obrigado. Já e Lídia retornando depois de uma temporada, obrigado também. Nós oramos pelas viagens e bom saber que Deus tem guardado os irmãos e eles estão aqui essa noite. Nós vamos continuar o nosso estudo e agora é a última parte do nosso estudo, Andando com Deus, a parte 3. Aqueles irmãos que não estiveram nos outros, nós vamos fazer uma breve recapitulação do nosso estudo para que a gente consiga nos inserir então na última parte. E aqueles que porventura não estiveram e que quiserem ver o estudo, está lá no canal da igreja no YouTube, assim como todos os estudos das quartas-feiras. Inclusive hoje já saiu o estudo, na verdade o relatório, né, do nosso irmão Edelvex. Ele esteve aqui conosco na última quarta-feira. Os irmãos podem acompanhar lá pelo YouTube da Casa de Oração, um trabalho que tem sido feito pelos jovens aqui da igreja. Mas vamos primeiramente aos nossos textos que temos usado, textos que falam sobre o personagem que andou com Deus, Enoque. E por isso nós vamos para Gênesis capítulo 5, versículo 21 até o versículo 24. Gênesis capítulo 5, 21 até 24. Que assim diz: e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si. Vamos também abrir em Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. Então, Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que lhe agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. E por fim, Judas, capítulo 1, na verdade, Judas 14 e 15, né? Os versículos 14 e 15, Judas só tem um capítulo. Em Judas também nós temos mais uma vez a citação de Enoque. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, nesses três textos, nós encontramos esse personagem. Nós, na primeira vez que nós estivemos aqui, falamos então sobre o que implica andar com Deus. Os pontos foram que Deus se agradava de Enoque, e o ponto é que Deus só anda com quem lhe agrada. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Como nós vamos agradar a Deus? Tendo fé. Então Deus só anda com quem lhe agrada. Segundo, Deus evidencia a sua presença. A partir do momento que nós começamos a andar com Deus, Deus evidencia a sua presença. E esse relacionamento, ele gera um relacionamento íntimo, constante e progressivo. Então, um relacionamento há 10 anos atrás não é o mesmo de hoje, porque ele é progressivo. A cada dia mais, estou mais perto desse Deus, tenho mais intimidade com esse Deus. E por fim,
esse relacionamento com Deus também me transmite confiança. Eu tenho a confiança de saber que Deus não somente me livra, mas também Ele me livra de estar perdido. Ele me conduz pelo melhor caminho. No último estudo nós falamos então sobre as coisas que me impedem andar com Deus, ou sobre as desculpas que eu coloco que me impedem de andar com Deus. Primeira coisa foi o reconhecimento pessoal. Muitas vezes eu quero que o meu nome seja acima do nome de Deus. E o versículo Enoque andou com Deus é um dos maiores testemunhos que nós temos na Bíblia. Você não precisava citar se Enoque era alto, baixo, se era amoroso ou se era justo. Era certeza que ele era amoroso. Tínhamos certeza que ele era justo, porque ele andou com Deus. Essas simples palavras, Enoque andou com Deus, é o maior testemunho que podemos ter. Em um mundo de mais curtidas, cada vez mais nós queremos curtidas e mais conhecimento, temos que fazer com que o nome de Jesus seja reconhecido e não o nosso. Outra coisa que nos impedem é a nossa família, muitas das vezes. Colocamos as desculpas na família. E foi interessante, essa semana, estamos tentando lançar um produto novo lá na empresa, cuja qual uma das meninas está responsável por esse produto para ser lançado. Perguntei, terminou? Conseguiu? Eu não consigo estudar em casa. Toda hora alguém me chama, toda hora alguém fala alguma coisa, toda hora. Eu falei, olha, se você continuar colocando as desculpas, você não vai conseguir estudar. E muitas das vezes nós colocamos a culpa na família. Olha, eu queria ter mais oração, eu queria ter mais tempo de leitura, mas a minha casa, você não sabe, parece o INSS. É muito difícil. Então, são coisas que podem nos impedir de andar com Deus. Mas mesmo assim, Enoque gerou filhos e filhas. E nós brincamos, né? Ele viveu 365 anos. Ele teve mais tempo ainda para fazer filhos, né? Então teve muitos filhos. Naquela época era assim. E ele, mesmo assim, ele andou com Deus. As tarefas do dia a dia. Nós também falamos sobre... Nós pensamos que Enoque era o patriarca no começo, aquele marasmo, né? Todo dia ele deitava na rede, punha aquela coisa assim, né? Ficava tranquilo, mas não, nós vimos que na época de Enoque ele era chefe de família, profeta, sacerdote, rei, dentro e fora da sua casa, era um homem de posições e bens, conselheiro, juiz e governante. Então era um homem que tinha muitas responsabilidades. Muitas das vezes as tarefas do nosso dia a dia nos impedem de andar com Deus. E por fim, uma das desculpas que nós podemos dar é esse mundo está perdido. Um mundo perverso. Eu não consigo andar com Deus porque esse mundo está corrompido. Mas nós temos que lembrar que Enoque viveu numa época pré-dilúvio. Antes do dilúvio foi a época que Enoque viveu. E o que Deus fez com o povo daquele tempo? Varreu da terra. Porque o povo era mau. Então nós temos que entender que isso também não deve ser uma desculpa para andarmos com Deus. E por fim, hoje nós vamos finalizar o nosso estudo. Quais são as consequências desse andar com Deus? Muito bem, nós falamos anteriormente que andar com Deus então é algo constante. Então eu só consigo validar as consequências disso de uma caminhada constante. Eu não consigo colher um fruto bom se eu não conseguir plantar bem. Então tem que ser algo constante. Então essas consequências desse andar com Deus, sempre lembrem, é algo constante. É um andar contínuo com Deus. Não tem como eu andar por 2 anos e colher os frutos que nós vamos falar aqui. Não tem como, porque esse andar é contínuo com Deus. Hoje em dia, poucos têm se pensado em legado, né? Nós admiramos grandes homens, mas o nosso próprio legado, muitas das vezes estamos pouco preocupados com o que nós temos deixado para as gerações que têm vindo. Antigamente, quando você ia conversar com uma pessoa de mais idade, ela já sabia o hino que ela queria cantar no velório, quem ia falar, quem ia orar. Entendem tudo isso? Hoje em dia você pergunta para um jovem, e aí, o que você pensa? Não, do jeito que você fizer tá bom, já vou estar morto mesmo. Mas olha o quanto
os mais velhos eram preocupados com esse legado, com deixar uma história, com deixar uma vivência para a geração mais nova. E é mais ou menos isso que nós vamos falar aqui. As consequências de um legado de andar com Deus. A primeira coisa, Enoque terminou cedo o seu trabalho. Enoque viveu 365 anos. Para nós parece ser muito, né? Ver 365 anos, para nós parece ser muito, né? Acho que ninguém conhece alguém aqui que viveu 365 anos. Às vezes o máximo 110, 115 anos, e já é muito, né? Mas 365 não. Mas se nós formos colocar da época, aquela época os homens viviam cerca de 900 anos. Se trouxermos para a proporcionalidade do nosso tempo, Enoque teria vivido mais ou menos 35 anos. A média de vida desse homem, se nós colocarmos como se fosse a nossa média. A caminhada de Enoque, ela foi tão boa, foi tão segura, foi tão progressiva, que ele viajou mais rápido e chegou em casa mais cedo do que uma caminhada longa, mais dispersa e cansada. Alguns, quando têm trabalho a fazer, isso nós podemos ver claramente nos nossos empregos, ficam o dia todo ou a semana toda e não finalizam o serviço. Muitas das vezes, às vezes finalizam, mas com muita enrolação e muita embromação. Enoque precisou de meio-dia apenas de serviço e andou tão perto de Deus que foi chamado com brevidade. Pois Deus nunca deixa seu trigo nos campos por mais tempo que necessário. Quando o trigo amadurece, é recolhido imediatamente. E nós temos alguns exemplos para citar de pessoas que viveram com brevidade e fizeram muito e foram chamados por Deus. Muitos conhecem a foto desse homem, né? Jim Elliot, né? Jim Elliot foi um homem que viveu 29 anos de vida. Talvez tenha sido o maior mártir dos últimos anos entre os missionários. Se alguns conhecem a história desse homem, ele no Equador, ele foi morto pregando a palavra de Deus para os índios. E o seu exemplo fala até hoje aos missionários. Lembro de conversar com o Uncle Gavin, e ele falando todo animado, e não fazem muitos anos, hein, que ele me contou isso, que ele dormiu na mesma cama que Jim Elliot. Olha, eu dormi na mesma cama, e animado, e empolgado, sabe? O quão ele marcou uma geração de missionários. O quão ele marcou uma geração de homens de Deus. E viveu apenas 29 anos. Num dos seus textos, ele tinha um diário, e depois a sua esposa escreveu isso e relatou com um livro. Ele diz assim: não busco uma vida longa, mas uma completa, como a sua, Senhor Jesus. Ele escreveu isso no seu diário. Outra coisa que ele escreveu: quando chegar a hora de morrer, certifique-se que tudo que você tem que fazer é morrer. Então ele estava preparado para fazer aquilo que era necessário. Trazendo um pouco mais para o meu contexto, né, esse homem impactou minha vida, mas morreu há muitos anos. Lembra, muitos, até o Elias trouxe esses dias aqui, né, o vídeo da Andressa. Como aquela menina impactou nós como adolescentes, né, e quando eu era criança, já aquele vídeo já passava. Uma menina que morreu aos 14 anos de idade, e que se converteu aos 12 anos. Aos 13 ela foi batizada. E ela já tinha grupo de estudo, tinha mais de 100 crianças, ela ajudava os idosos, ela fazia ateliê com as irmãs. O quão o trabalho daquela menina era constante. O quão ela fez em tão pouco tempo. Mas o maior exemplo disso tudo é do próprio Senhor Jesus. Como homem, ele viveu por 33 anos. Não foi preciso 80 ou 90 anos para a sua pregação. Uma vida com constância e dedicação, mesmo que curta, pode ser mais eficaz
que uma vida longa pregando sem fundamentos. Filipenses 1:21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso não fiquemos desesperados quando Deus chamar bons homens novos para si. Talvez poderiam render mais, segundo as nossas opiniões, mas para Deus cumpriram seu papel de maneira rápida e diligente. E por fim, procuremos fazer o mais rápido possível, o mais constante possível, o mais perto de Deus possível, andarmos constante com Ele, aquilo para qual nós fomos chamados, para que no dia, se for hoje, ou amanhã, ou cedo demais, segundo as nossas opiniões, porque para Deus é no tempo dele, nós possamos declarar: onde está, ó morte, a tua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão. 1 Coríntios 15:55. Primeiro ponto, então, que nós podemos ver na vida de Enoque, que ele teve o trabalho, ele terminou o trabalho cedo. E não ficou aquela coisa vivendo e tendo o pecado sempre perto. Não, Deus já chamou para si, porque ele tinha cumprido o seu dever. A segunda coisa que nós podemos anotar é que a sua ausência foi sentida. Eu não gosto muito de saudosismo exagerado, mas podemos listar alguns nomes os quais fazem muito falta ao nosso meio recentemente. Em poucos anos nós perdemos grandes homens do Senhor. Podemos lembrar do nosso irmão Jairo Gonçalves, Jaime Crawford, e em pouco tempo nós perdemos os dois, como homens que pregaram a palavra de Deus. Nosso irmão Salvador Ítalo, um irmão evangelista, evangelizava, ele estava doente na cama, e ele pregava para a pessoa que estava do lado. Era impressionante aquele homem, como ele pregava a palavra de Deus. Mas podemos trazer mais para perto, como perdemos irmãos como Tinivaldo, Julinha, Juvelino, nosso irmão Isaías, Geás, Onésio, Ronei e tantos outros irmãos que hoje fazem muita falta para nós e que contribuíram muito para que o Evangelho fosse espalhado. A ausência desses irmãos é sentida pelo amor que demonstravam ter com Cristo e com os irmãos. Mas eu quero fazer uma pergunta para você e desafiar o seu coração. Será que a sua ausência será sentida? Será que quando você for à igreja vai sentir e lamentar a sua ausência? Uma coisa muito interessante num texto que eu li, que trouxe algo muito interessante. Hebreus 11:5 diz assim: e não foi achado. Se ele não foi achado, é porque ele foi procurado e não se obteve êxito. As pessoas procuraram por Enoque. Talvez uma pessoa que não viu ele ser trasladado, veio para ter com Enoque e falava: cadê aquele homem que era tão bom conversar com ele, que eu sentia a presença de Deus perto dele? Cadê aquele homem? Eles procuraram. Eles procuraram nos vales, eles procuraram por trás das árvores, eles procuraram nos bosques, procuravam nas cisternas. Não, talvez ele caiu aqui na cisterna. Ou até mesmo cavaram alguns buracos para ver se achava esse homem, porque eles sentiram a sua falta. Um homem indo em uma igreja local aos cultos, quando morre, a sua morte ela é lamentada. Agora, um homem que andou com Deus constantemente, quando ele parte, a sua morte é uma lacuna. Ele deixa um vazio muito grande. Nós podemos pensar, então, em um homem que foi chamado por Deus e que depois ele foi muito maior do que se ele tivesse recusado esse andar com o nosso Deus, que foi Abraão. Abraão era um bom homem, um homem que tinha uma boa família. Provavelmente Abraão era um homem que trabalhava pela sua família. Ele cuidava, na época que ele não tinha seu filho, mas ele cuidava dos seus irmãos. Ele era um bom filho, senão Deus não havia
o chamado. Mas se ele tivesse vivido só para esse propósito, Abraão não seria e não seria citado aqui hoje, essa noite. Ele não seria o pai da fé da nação de Israel. Ao abrir mão de viver para si, ele se tornou um grande homem. Se nós abrirmos mão de viver para nós mesmos, só assim nós poderemos ter um legado segundo a vontade do nosso Deus. E nos tornaremos muito maiores e melhores, segundo a Deus, do que se nós vivemos somente para nós. E por fim, a partida de Enoque foi um testemunho. Imagine as pessoas perguntando sobre Enoque e procurando sobre ele, e a resposta era: Deus o tomou para si. Perguntaram de novo: mas e o corpo? E aquelas pessoas tinham a oportunidade de falar sobre a eternidade. Pense comigo, só 2 homens haviam morrido antes desse feito. Um foi Abel, Caim o matou, e outro foi Adão. Adão tinha morrido 50 anos antes da transladação de Enoque. Esses 2 exemplos mostravam que por mais tarde que a penalidade do pecado vinha, mas mesmo assim a alma que pecar morreria. Então eles mostravam que, olha, tá vendo? Se você pecar, você vai morrer. Olha, porque Adão pecou, esses 2 aqui morreram. Eles tinham um exemplo muito claro e muito didático sobre isso. Agora, a didática de Deus é mostrar através de Enoque que a nossa alma tem a imortalidade. Ele não poderia dar o testemunho que ressuscitou, porque Jesus é o primogênito dentre os mortos. Porém, o testemunho de Enoque ensinou aos humanos, dando provas de que o corpo era capaz de se tornar imortal e de viver uma condição celestial. Olha a didática de Deus ensinando a humanidade, com a vida de Adão e Abel, mostrando que o pecado trazia a morte, e com a didática da transladação de Enoque, ensinando que o corpo, nosso corpo era imortal, a nossa alma era imortal. Outro testemunho também é em relação à recompensa de quem anda com Deus. Mostrou que mesmo com os pecados humanos, Deus não se assenta de maneira passiva e inexpressiva para com os que andam com Deus. Porque senão você olharia para Enoque e falava: tudo bem, Enoque andou com Deus, bom homem. E aí, o que eu ganho com isso? Olha, se você andar comigo, Deus mostra que você será recompensado. Quando nós partimos, ou quando nosso fim estiver próximo, será que a nossa vida será um testemunho? Vou citar um exemplo para vocês de algo que passou por nós aqui na nossa região, né? O caso do velório do Kleiber. Acho que eu nunca vi tantas pessoas num velório como naquele dia. Eu via o salão da 21 cheio, eu ia lá fora nos corredores da 21 cheio, eu olhava na rua cheio, nunca vi tantas pessoas em um só velório. E naquele dia os irmãos tiveram a oportunidade, como igreja, de apresentar o Jesus no qual o Kleiber servia. Será que quando for a nossa vez, nós poderemos apresentar esse mesmo Jesus através das nossas vidas? Eu penso, será que no dia que talvez eu estiver sendo velado, as pessoas poderão falar: olha, siga a Jesus, como ele seguiu a Jesus, e o meu testemunho poder mudar vidas? Enoque foi um testemunho vivo
de uma oportunidade, de uma didática de Deus preciosa sobre a eternidade. Para refletir agora. Ficou pequeno, né? Qual legado temos deixado? O que falarão na minha lápide no dia da minha morte? O Nildo deu um exemplo muito interessante domingo, né, Nildo? Sobre uma lápide que ele viu, né? Não elogiaram aquele homem, né? Falando que até criticaram ele, né? Domingo à noite nós vimos o testemunho do Anildo aqui falando. Mas o que escreverão na minha lápide? O que poderão contar de mim o dia que eu partir? Qual é o legado que eu tenho deixado? E legado normalmente nós pensamos a longo prazo, né? Para os meus netos, bisnetos. Não, para as pessoas que estão do meu lado também. Qual é o legado? Segunda coisa, eu tenho feito de maneira diligente a minha missão? Será que eu tenho desperdiçado o meu tempo? Sentirão a minha falta ao me despedir desse mundo? Minha vida e morte serão testemunhos do reino de Deus? São coisas que nós podemos aprender com Enoque e podemos refletir e pensar mais um pouco sobre esse zelo que temos que ter com o nosso legado. Não um legado maquiado, mas um legado sincero na presença de Deus. E para finalizar, já que nós tivemos essas reflexões, vamos voltar um pouco às reflexões que nós tivemos para nós finalizarmos o nosso tema. A minha fé em Deus tem me movido a andar com Ele? No meu dia a dia, como posso de maneira prática agradar a Deus? Tenho sentido a presença de Deus evidente na minha vida? Tenho progredido na minha caminhada com Deus? A minha intimidade com Deus hoje é a mesma de 10 anos atrás? Ou eu tenho crescido? Tenho depositado a minha confiança em Deus? São coisas que nós temos que pensar. O que me impede de andar com Deus? Reconhecimento? Família? As minhas tarefas? Ou esse mundo perverso? Será que essa coisa que eu coloco como desculpa é mais valiosa que a presença real de Deus? E por fim, em quais pontos posso melhorar para uma comunhão mais proveitosa com Deus? São pontos que nós podemos refletir nas nossas vidas. Parar, pensar e ver se realmente temos andado com Deus. Esse foi o estudo que Deus tem colocado no meu coração. Melhorou muito a minha comunhão com Deus em vários aspectos, de estar renunciando os meus pecados, a minha vida, o viver para mim mesmo, e estar cada vez progredindo constantemente, andando, amadurecendo perto desse Deus que é tão maravilhoso. Espero que os irmãos tenham aproveitado esse estudo para também refletir nas nossas vidas e que possa mover ou estar trazendo mudanças constantes para que a igreja em Cristo possa crescer cada vez mais. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, tenho todos os esboços, estudos. Esse estudo também está bem resumido para os irmãos. Se alguém quiser também pegar ali com o pessoal da mídia ali, fiquem à vontade para estarmos estudando juntos ou tirando qualquer dúvida e questionamento. Que Deus possa estar nos abençoando. Amém.